A Ordem dos Advogados do Brasil manifesta repúdio pelas declarações do desembargador do Paraná, que disse que mulheres estão loucas atrás de homem. Foi Luiz César de Paula Espíndola, do Tribunal de Justiça, que estava julgando um pedido de uma medida protetiva com uma menina de 12 anos que denunciou um professor por assédio. Ele afirmou também, aspas aqui de novo, que ninguém está correndo atrás de mulher porque está sobrando. Ângelo Sfaer está conosco aqui para repercutir um pouco mais esse assunto. Ângelo, bom dia. Bom dia a você e a todos. O Tribunal de Justiça do Paraná afirma que não endossa comentários machistas e que vai investigar a conduta do desembargador Luiz César de Paula Espíndola. Nesta semana, durante uma sessão da 12ª Vara Civil do TJ, ele afirmou que as mulheres estão loucas atrás de homens, entre outros absurdos. A fala do magistrado foi feita durante um julgamento de um caso de assédio entre um professor e uma aluna em Curitiba. Detalhe, esta menina de apenas 12 anos, os magistrados debatiam por ali se esse professor poderia ou não continuar dando aula para essa turma ou se ele manteria uma medida protetiva que protegia essa criança de 12 anos dessa aproximação, uma vez que esse professor havia solicitado a ela o número do WhatsApp, havia mandado mensagens para essa aluna e havia uma medida protetiva em vigor. A afirmação feita neste contexto e também após a fala da advogada da vítima. O desembargador considerou a posição da defesa como um discurso feminista desatualizado. Essa é a realidade. As mulheres estão loucas atrás dos homens, porque são muito poucos, sabe? Esse é o mercado. É só sair à noite. Eu não saio muito à noite, mas eu conheço, tenho funcionárias, tenho contato com o mundo. Nossa, a mulherada está louca atrás do homem, sabe? Louca para levar um elogio, uma piscada, sabe? Uma cantada educada, porque elas é que estão cantando. Elas que estão assediando, porque não tem... Espíndola será investigada nos termos da Resolução 135 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê, entre as punições possíveis, a aposentadoria compulsória ou a demissão. Em nota, o magistrado afirmou que nunca houve intenção de menosprezar o comportamento feminino nas declarações, lamentou o ocorrido, disse solidário a todas e todos que se sentiram ofendidos com a divulgação parcial do vídeo da sessão. Eles se sentiram ofendidos. Amanhã ele vai pedir uma licença médica. Isso, vai se afastar recebendo, né? Recebendo salário, evidentemente, mas afastado. Controlado, enfim, a gente conhece o script. A gente conhece, a história se repete. Eu só não entendi como é que isso tudo se encaixa no caso de uma menina de 12 anos, que era ela a assediada. Esse era um dos aspectos. Ele está sugerindo que a menina de 12 anos é uma mulher que está correndo atrás de um homem? E não uma criança? E não uma criança que é vítima? É isso que eu entendi, Sfaer? Como é que isso se encaixa no contexto? Durante a sessão ele estava falando sobre posições feministas desatualizadas. Ele resolveu devagar sobre o assunto, né? Exatamente. E mandou a nota do quem me conhece sabe, né? E quem conhece o desembargador Luiz César de Paula Espíndola sabe também que ele foi condenado ano passado pelo STJ por crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. As vítimas, a própria mãe e irmã, e apesar da condenação, o Superior Tribunal de Justiça não afastou o desembargador do cargo. Quer dizer, ele tem uma história, né? Ele tem uma história e nessa declaração, mais do que uma divagação, é uma fala misógina, uma fala preconceituosa, uma fala machista e uma fala completamente desatualizada do nosso tempo, porque quando ele fala mulheres estão loucas por um homem, por uma cantada, não, mulheres estão apenas loucas por respeito, e é tudo que ele não teve. Mulheres estão loucas para serem respeitadas. E nesse caso aqui é sem cabimento essa fala, porque a gente está falando de uma criança e não de uma mulher. E ele, como desembargador, deveria saber muito bem a diferença entre uma mulher e uma criança. Seria horrível já a fala fosse ela uma mulher adulta, porque ela é vítima, né? Ela está na condição de vítima. Ainda pior quando você está falando de uma menor de idade, uma criança. E você mistura essas estações com essa fala tão machista, tão misógina. E eu coloco aqui a questão no ar. E outros casos todos que são avaliados por esse mesmo desembargador? É essa a régua dele? É essa a régua que ele usa para analisar os casos? Que perigo que temos aí em frente, né?
Que perigo temos com um desembargador desse analisando casos caso era uma sessão de mulheres colegiada, vítimas. Exatamente. Com câmeras E e quando tal, e as canetadas. Né? Exatamente, Ivan. Olha, E é lamentável. só para lembrar, o desembargador, caso peça uma licença médica, ele não deixará de receber um único dia de salário, né? Isso. Mesmo que ele seja aposentado compulsoriamente, porque não queremos desembargadores dessa qualidade aqui no Brasil, ele continuará recebendo o seu salário até o dia em que partir dessa para melhor. E ele afirmou lá que quem me conhece sabe, né? Eu de fato não conhecia o desembargador. Pouquíssimo prazer em conhecê-lo, desembargador. Obrigado, Isfaer. Valeu, até mais. Tem alguns ouvintes se manifestando na seguinte direção. Vocês se revoltam contra a fala machista e não contra o fato de a criança ser assediada? São coisas diferentes, né? São coisas diferentes. A revolta, evidentemente, é por uma criança ter sido assediada, mas ela está lá na condição de vítima para ser protegida pelo Estado e não esculhambada pelo Estado, que foi o que esse desembargador fez, né? Expondo, constrangendo e tratando uma criança como uma mulher, colocando essa mulher, inclusive, quase no banco dos réus, porque ela pediu para aquilo. Ela queria, né? Afinal de contas, a gente não quer cantada, como ele falou, a gente não tá louca por homem. Então, na lógica desse desembargador, é assim que a coisa funciona. Eu até entendo a lógica do ouvinte, mas veja, o assediador tá preso. Né? As coisas estavam funcionando, o Estado estava funcionando. A gente não tem por que ficar fazendo discurso indignado contra criminoso, porque o criminoso, ele comete crimes. O criminoso é um bandido. A gente tem que cobrar o criminoso para ele não cometer crimes, não vai adiantar muito. Mas a gente pode cobrar o Estado para evitar que os crimes aconteçam, para que prenda os bandidos e para que proteja as vítimas. E nesse caso, o Estado não só não está protegendo, como está esculhambando, como disse a Sheila, e colocando a vítima numa possível situação de ela própria, uma assediadora, uma garota de 12 anos de idade. É isso.